Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E hoje, meus irmãos, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, na festa de São Marcos Evangelista, sou eu quem tenho a responsabilidade, a honra e a alegria de poder partilhar com os irmãos este evangelho de hoje, que é tirado, claro, do evangelista Marcos, né, que se encontra em Marcos 16, do 15 ao 20. Mas antes de nós iniciarmos, vamos pedir a Deus que nos abençoe através de São Marcos, cuja festa celebramos hoje, pedir que ele nos ajude, né, assim como ele foi firme na fé, atento aos acentos do Espírito Santo e fiel também a Deus e ao seu chamado, que possamos nós também, a partir desse evangelho, a partir da sua compreensão, também nos tornarmos ainda mais fortes e ainda mais firmes na fé, e assim como Marcos, também levarmos o evangelho a toda e qualquer criatura desse mundo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Marcos, capítulo 16, versos do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu acredito que seja muito justo a gente dedicar uns instantes, né, para conhecermos, né, para relembrarmos quem é São Marcos, né, qual que é a sua importância na história da salvação, na história do cristianismo, também na nossa história, né? Muita gente foi tocada pelo Evangelho de São Marcos, muita gente é especialista em São Marcos, né? Então a gente vai dedicar essa parte da reflexão aí a conhecer um pouco mais a biografia de São Marcos. São Marcos, meus irmãos, era de família judaica, né? Também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Podemos conferir lá em Atos 12:12. Marcos era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe, possivelmente, foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado na hora de sua morte. Marcos também foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Podemos conferir isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Meus irmãos, foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu Evangelho
os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações daquele grande apóstolo que é o nosso primeiro Papa. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro, pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os quatro, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servindo assim de base para os demais evangelistas, em especial Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. É tanto que o Evangelho de São Marcos encerra, né, ali, no finalzinho tem o centurião que diz, olha, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E como que Marcos morreu, gente? Qual a situação? Onde foi? Após o martírio de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e o primeiro bispo desta pequena parte da igreja que estava nascendo. Marcos morreu entre os anos 68 e 72 e acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado como o seu padroeiro. Então, meus irmãos, pela biografia de Marcos, nós podemos ver que ele realmente seguiu a ordem de Jesus. E qual foi a ordem de Jesus? Ir anunciar, batizar, curar, impor as mãos, falar em outras línguas, em especial a linguagem do amor, e assim propagar a fé. Meus irmãos, os discípulos daquele tempo fizeram isso, fizeram. Eles foram, anunciaram, batizaram, curaram, impuseram as mãos, propagaram a fé, falaram em outras línguas e hoje estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, partilhando a palavra, é graças à coragem, à força e à fé desses homens. E a missão dos discípulos é a mesma nossa também. Os desafios são diferentes, porque são outros tempos, outras situações, outros homens, mas as exigências são as mesmas também. Fidelidade, coragem, humildade e abertura ao Espírito Santo. Meus irmãos, as alegrias também são as mesmas, e os perigos também, né? No entanto, a promessa de Cristo de estar conosco até o fim, nos conduzindo, confirmando o nosso trabalho, a nossa missão, nos orientando, ainda é válida. E é Jesus quem nos conduz, é Jesus quem nos orienta, é Jesus que nos faz ver e enxergar que na figura dos santos, que na figura dos evangelistas, nós temos, né, um sinal visível de como ir se encontrar até Jesus Cristo. E não esqueçamos, meus irmãos, o nosso primeiro local de missão, de evangelização, de cura, de anúncio, de propagar a fé, é dentro de nossa casa, é dentro de nosso lar. E é assim que nós encerramos pedindo a São Marcos que nos dê a graça de que com a nossa vida, com a nossa missão, né, apontar quem é Jesus, responder com a nossa vida quem é Jesus. E quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a razão do nosso ser, Jesus é a luz e a salvação desse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.